Olá, bem-vindo, bem-vinda. Eu me chamo Gabi Pastro, sou bióloga, herbalista da Escola de Ervas e Especiarias e sempre trago aqui um tema novo sobre esse universo das ervas aromáticas, das especiarias, dos temperos, da botânica de modo geral. E o tema que eu vou falar hoje é sobre óleos essenciais, esses vidrinhos tão incríveis que nós amamos. Vou te explicar o que são os óleos essenciais, da onde eles são extraídos, para que eles servem, como que a gente pode usar os óleos essenciais no nosso dia a dia e se a gente pode utilizar os óleos essenciais na culinária. Então fica aqui comigo que eu vou te trazer e te responder todas essas questões. Primeiro, quero começar falando sobre o que realmente são óleos essenciais. Para isso, a gente precisa ir um pouquinho mais para trás. Precisamos falar da botânica de modo geral. Então, a gente tem aí o nosso reino vegetal enorme. Imagina que ele está aqui na minha mão. Esse é o nosso reino vegetal. O reino vegetal por completo tem plantas que, dentro deles, são plantas que a gente usa para fitoterapia, para fitogastronomia, ou seja, dentro desse reino vegetal enorme, existem as plantas que são consideradas plantas medicinais. Tem muitas plantas que não são consideradas plantas medicinais. O que denomina uma planta ser medicinal ou não? Denomina se ela tem metabolismo secundário. O que é isso, Gabi? Metabolismo secundário significa que são substâncias, é um metabolismo que ela tem, essa planta especial tem, para aumentar o seu poder de sobrevivência e de reprodução, tá? Dentro do metabolismo primário, que todas as plantas têm, a gente tem a produção, a gente é ótimo, sou uma planta, gente. Com certeza já fui. A gente tem a produção de hormônios, então proteínas, aminoácidos, tudo que faz parte do metabolismo primário da planta tem relação com o processo natural dela de germinar, crescer, se desenvolver, morrer, né? Então esse ciclo de vida natural está presente, tudo que é produzido para esse ciclo natural está presente no metabolismo primário. O metabolismo secundário tem relação com sobrevivência. Então algumas plantas, essas plantas tão especiais que a gente chama de plantas medicinais, ao longo de suas evoluções, né, ao longo do tempo aqui, né, dos anos, dos milênios, das eras, elas foram se adaptando, né, foram ficando as mais adaptadas nesse desenvolvimento vegetal e surgiram as plantas medicinais, que têm a capacidade de produzir metabólitos secundários. Você pode encontrar esse termo metabólitos secundários com de uma outra forma, né? Bioativo, ativo, princípios ativos ou metabólitos secundários mesmo, dependendo da área que você está estudando, daquilo que você está lendo. E aí é super importante a gente entender que então, dentro desse universo, as plantas estão tentando aumentar o seu poder de sobrevivência. E aí já vale um pouco para a gente trabalhar os nossos óleos essenciais. O metabolismo secundário não é essencial para a planta. Os metabólitos secundários não são essenciais para a planta. É um plus, é um ganho que ela tem para aumentar o seu poder de sobrevivência e de reprodução. E aí, dentro quais são as substâncias que tem dentro desse metabolismo secundário? Existem as antocianinas, flavonoides, alcaloides, taninos, heterosídeos, ou seja, existem mucilagens, existe uma gama muito grande de princípios ativos. E o que a gente mais conhece são os óleos essenciais. Ou seja, isso aqui que você está vendo faz parte do metabolismo secundário da planta. É um princípio ativo, um óleo essencial. A gente fala assim, nossa, isso é um óleo essencial, mas a gente esquece ou não sabe, né, que aqui dentro não é uma substância só. Tem uma variedade enorme, são mais de 300 tipos de substâncias que tem aqui dentro, de moléculas diferentes. Ou seja, um óleo essencial é uma complexidade, tem vários tipos de substâncias dentro do mesmo tipo de óleo essencial. E aí volta lá para aquela nossa imagem
do nosso universo vegetal, o nosso universo fitoterápico. Aí, dentro do universo fitoterápico, que são as plantas medicinais, a gente tem um universo menor que são das plantas aromáticas. É das plantas aromáticas que saem os óleos essenciais. Ou seja, não são todas as plantas medicinais que produzem óleos essenciais. O nome completo do óleo essencial é óleo essencial volátil. Já quer dizer muita coisa. Já quer dizer que ele evapora. Ou seja, dá pra gente também ter um entendimento de extração, que eu vou falar daqui a pouco como que se extrai óleo essencial, tá? E aí, falando também das outras palavras desse nome grande, né? Óleo essencial. Apesar de chamar óleo essencial, não é um óleo, não é uma molécula, não é uma substância oleosa e nem é essencial para a planta. Então o termo aí, óleo essencial, muitas vezes acaba confundindo a gente, porque não é oleoso e nem é essencial para a planta. É essencial para a gente, nós amamos, mas para a planta ela consegue sobreviver sem produção de óleos essenciais, como tem muitas plantas que sobrevivem sem produção de óleos essenciais. Não tem essa capacidade de gerar essas substâncias. E aí, o homem descobriu, né, que os óleos essenciais podiam ser extraídos, né, das plantas. Começou um processo, que é o primeiro processo, né, para retirada de óleos que a gente conhece, que é destilação a vapor. Que nada mais é do que usar um destilador, onde a água ou o vapor entra em contato com a erva que você quer tirar o óleo essencial. Esse vapor carrega as moléculas de óleo essencial para um outro lado, mas conforme ela vai indo para o outro lado, ela vai resfriando, esse vapor resfria e existe a separação de óleo essencial e água. Ou seja, várias pessoas me perguntam: Gabi, posso fazer extração de óleos essenciais na minha casa? Eu tenho uma horta linda, tenho uma horta super legal e queria extrair. Sim, dá para você fazer extração de óleos essenciais na sua casa, mas você precisa comprar um destilador ou ser um senhor pardal aí, construir o seu próprio destilador. Mas já digo que uma gotinha de óleos essenciais, 1 ml de óleo essencial, são quilos daquela planta, dependendo da planta pode ser mais de quilos, né? Então precisa tomar atenção quanto a isso. Se você não tiver um espaço grande, você vai extrair, usar as suas ervas, as únicas que você tem aí dentro do seu canteiro, para dar 1 ml de óleos essenciais. Ou seja, às vezes vale mais a pena fazer uma outra coisa com esta planta. Usar na culinária, secar para usar em fitoterapia, fazer fitopreparados, preparados energéticos, ou seja, precisa avaliar se vale a pena ou não você fazer esse tipo de procedimento, porque é um procedimento que é mais caro. Você vai gastar um valor alto assim para ter um destilador na sua casa. E até você pegar o jeito da destilação, você pode de repente perder um pouco de erva. Então, a minha grande sugestão para você que é apaixonado por ervas, por óleos essenciais, é você comprar o óleo essencial, um óleo essencial de qualidade, de preferência que tenha o selo orgânico, que tenha ou o selo orgânico ou o cultivo selvagem, né? Assim como a gente se preocupa quando a gente está consumindo um tempero, consumindo um alimento que seja de melhor qualidade, também esse óleo essencial precisa ser de qualidade. E aí, uma coisa importante para a gente elaborar, para a gente pensar sobre isso, é sobre a diferença entre óleo essencial e fitoterapia. Ou seja, na verdade, qual que é a terapia que está por trás de um óleo essencial? Tem relação com a aromaterapia ou a aromatologia. Tanto a aromatologia quanto a aromaterapia são terapias que a gente fala que usam óleos essenciais. E aí existem várias formas da gente fazer essa utilização dos óleos, mas muitas pessoas têm a dúvida. A aromaterapia, a aromatologia, tem diferença com relação à aromaterapia? Sim, são coisas diferentes. Dentro da aromaterapia, a gente está usando plantas que são aromáticas.
tá? Então pensa lá no seu universo, você está usando o universo vegetal, universo medicinal, você está usando o universo das ervas aromáticas ou das plantas aromáticas, não necessariamente plantas de pequeno porte. Dentro da fitoterapia estão todas as plantas medicinais, ou seja, a fitoterapia usa mais diversidade de plantas do que a aromaterapia e a aromatologia. E aí, você pode me perguntar, mas qual a diferença de fitoterapia, de um uso de um manjericão, e aromaterapia de um uso de óleo essencial de manjericão? Quando a gente está falando da mesma planta que existe a extração de óleo essencial. Bom, com relação à quantidade, pensa que eu tenho um maço de manjericão aqui na minha frente. Esse maço tem menos óleos essenciais do que teria aqui, tá? Ou seja, aqui o meu vidrinho, que esse daqui tem, não é de manjericão, é de lavandim, que eu trouxe. Ah não, essa é de lavanda selvagem que eu trouxe da Provence. Esse tem acho que 5 ml, tá? Então, isso daqui tem mais quantidade de óleos essenciais do que teria no meu maço. O meu maço não ia chegar às vezes a dar uma gota de óleo essencial. Ou seja, qual que é a grande diferença de eu usar para uma questão em casa, isso e usar uma erva? Tem relação com a quantidade, o óleo essencial vai estar muito mais concentrado dentro do seu vidrinho e menos concentrado no seu maço de ervas. Mas o seu maço de ervas vai ter outros princípios ativos além dos óleos essenciais. Porque lembra, aquela destilação que puxa e leva pelo vapor precisa que a molécula seja volátil, ou seja, que ela evapore. Nem todas os princípios ativos, as substâncias medicinais, são voláteis. Ou seja, uma boa parte medicinal não é carregada para dentro de um vidrinho de óleos essenciais. Então, eu estou usando, quando eu uso a fitoterapia, eu uso óleo essencial também, tem óleo essencial daquela planta, mas eu estou usando, tem menor quantidade, né? Mas eu estou usando também outros princípios ativos. Não tem uma terapia que seja melhor que a outra, são terapias que são diferentes. E eu digo melhor ainda, são terapias que são complementares, tá? Porque quando você precisa de uma quantidade maior de óleos essenciais, você pode usar o seu próprio olhinho. Quando você precisa de uma quantidade de outros princípios ativos, você pode usar a própria erva fresca ou seca. Então essa seria a grande diferença entre fitoterapia e aromaterapia ou aromatologia. E aí, seguindo na nossa aromaterapia, aromatologia, e como a gente pode usar os óleos essenciais de uma maneira, no nosso dia a dia, de uma maneira simples. Bom, para isso é preciso a gente falar das vias, né? Vias de absorção, por onde a gente absorve os óleos essenciais. Podemos absorver pela nossa pele, tá? Então, essa é uma forma da gente utilizar. Calma que eu já vou te explicar como faz o uso na pele. Não vai pegar o seu olhinho aí e já colocar na sua pele. E a outra forma seria por olfação, tá? Então, a gente inalar o aroma, porque o óleo essencial é volátil, né? Então, seria a gente inalar o óleo essencial. Então, seriam as duas principais vias que eu vou falar para você. A primeira via realmente é a pele, ou seja, ai, tô com uma dor muscular, ou tô muito cansado, de repente tive um cortinho no dedo, o que eu posso fazer? Eu posso usar um óleo que tem essas características, ou cicatrizante, ou relaxante muscular, ou calmante para minha pele. Só que é importante você saber, ter em mente e seguir isso, que os óleos essenciais não podem ser colocados direto na sua pele. Eles precisam ser diluídos em óleos carreadores. Um óleo carreador é um óleo vegetal, ou seja, é um óleo que veio da semente prensada, como por exemplo o óleo de oliva, né? O azeite de oliva, o óleo de uva, qualquer um desses você pode fazer a diluição. E aí é só você diluir um óleo essencial nesse óleo vegetal, e esse óleo vegetal você passa na pele. Se você não quiser que seja algo oleoso, líquido, você pode também comprar uma manteiga, ou seja, uma manteiga que veio também da semente, mas ela tem uma base mais gordurosa, tá? E mais densa, ela tem consistência. E
e você dilui nesse creme. Ponto importante: a gente nunca coloca óleo essencial em alguma base que seja industrializada, que seja química, tá? Tem que ser de origem ou vegetal ou animal. Não pode ser mineral e não pode ser sintética, ok? Então, esquece de colocar, alecrim é excelente para o cabelo, fortalece o bulbo, super fortalece, é excelente para crescer o cabelo, para escurecer o cabelo, mas se você coloca numa base que seja sintética, que seja química, tudo é química, mas química industrializada, você não sabe o efeito que aquilo vai ter, a interação que vai ter óleo essencial e a química do produto. De repente você passa isso na cabeça e cai todos os seus cabelos. Então muito cuidado. Bases carreadoras são bases ou de origem vegetal, um óleo vegetal, uma manteiga, ou animal. Se de repente quiser diluir em uma gordura animal também não teria problema. Ou seja, muito cuidado no uso. E aí, quanto que você pode colocar dentro do seu creme que você vai passar na sua pele, seja um óleo ou seja realmente um creme? Eu gosto de manter a segurança, claro, estude cada uma das plantas. Você precisa saber qual óleo essencial que você está usando. Você precisa saber se aquele óleo essencial pode ser passado na pele. Por exemplo, óleo essencial de laranja, os cítricos de modo geral, a maioria apresenta furocumarinas, que são substâncias que se você for ao sol, ela queima a sua pele. Ou seja, você não vai fazer um creme para passar de dia com laranja e vai sair no sol, né? Então precisa ter um estudo. Você não vai fazer um creme também, já que a canela aumenta o metabolismo, vou passar a canela na pele. Mesmo diluída vai te dar queimadura, ok? Então, antes de você elaborar alguma coisa com os óleos essenciais, é importante você saber se aquele óleo essencial pode ser realmente passado na pele, se ele pode ser inalado. Então você precisa estudar aquela planta específica. Mas dando de modo geral, a gente trabalha dentro da aromaterapia, dentro da aromatologia, sendo bem segura, tá? A gente acaba em outros casos usando um pouco mais, mas segurança, entre 1 a 2%. 1 a 2% de óleo essencial, e daí vai ter 99 ou 98% da sua base carreadora, ok? Lembra, uma gotinha, 1 ml tem 25 gotas de óleo essencial, para você fazer a regrinha de 3, para você saber quanto você coloca de óleo essencial na sua base carreadora, tá? E dentro da aromaterapia a gente trabalha com 1 ml sendo 1 grama, ok? Mas muito cuidado, mantenha essa dosagem de 1 a 2 ml por creme, por qualquer coisa que você for fazer do ponto de vista estético, até fechar uma ferida. Tome cuidado com aquilo que você vai pôr para fechar a ferida, né? Então é importante você ter em mente que esses olhinhos também são tóxicos, dependendo da forma que a gente usa, dependendo da quantidade que a gente usa, ok? Mas uma forma é a gente passar na pele, para relaxar a pele, para ser diurético, né? Para eliminar os líquidos, para questão de celulite, para relaxar o corpo, a musculatura, para relaxar a mente também, tá? Então, uma forma seria esse uso externo. A gente pode também, aí de um ponto de vista mais emocional, né? Se a gente quiser trabalhar o nosso emocional, fazer por olfação. Então, trabalhar com os óleos essenciais na olfação. E para isso existem várias formas, né? Existem hoje vários difusores. Eu trouxe aqui um difusor pessoal, tá? É o meu difusor. Existe o difusor de ambiente. São dois difusores diferentes, né? Tanto de tecnologia quanto de tamanho. Esse daqui é um difusor que tem um algodão aqui dentro. E daí eu apenas coloco um algodão, né? É um colar, que é uma pedrinha, existem vários tipos, tá? Você vai andar com ele e você vai pingar
uma gota de óleo essencial. Pinga uma gota aqui dentro, que o meu tá sem o algodão, não vou pingar, tá? Pinga uma gota e põe no seu pescoço e você ao longo do dia vai sentindo aquele aroma. Estou muito estressado, precisando acalmar, pinga uma gotinha de óleo essencial de lavanda e fica o seu dia com ele. Só que assim, mesmo na olfação, a gente pode se intoxicar, a gente pode ter um efeito contrário. Por quê? Pode ser, os óleos essenciais estão toda hora falando com os nossos neurônios, trazendo ações, trazendo mensagens para o nosso corpo. E aí pode ser uma dosagem muito grande. Ou seja, usa algumas horas do colar e depois tira. Eu já tive intoxicação por inalação, tá? Eu passei o dia inteiro com, eu acho que era um óleo essencial de Lícia cubeba. E depois, no fim do dia, eu comecei a me sentir enjoada e com febre. Por quê? Porque foi um período muito longo, aquele óleo mandando mensagem para o meu sistema, para o meu corpo, do que tinha que ser feito. Ou seja, foi uma overdose, tá? Então a gente consegue ter overdose com a inalação de óleos essenciais. Para isso é importante, usa um período, depois tira. E aí, sempre que você quiser trocar por outro olhinho, você pega e põe no mesmo algodão. Por que a gente deve pôr no mesmo algodão? Porque é importante, você só quer o benefício, tá? Então o benefício físico, emocional, mental que aquele óleo traz, que aquela planta traz. Você não precisa ter a memória olfativa daquilo. O que eu quero dizer? De repente você está muito estressado, e vai lá, usa o seu óleo essencial e seu dia é terrível, é muito estressado mesmo, o óleo essencial até te ajuda. E aí toda vez que você vai ter um dia estressado, que você já sabe que você está estressado, você usa óleo essencial de lavanda. Vai ter um momento que você vai lá viajar pra praia e fala, nossa, eu quero relaxar mais. Vou usar óleo essencial de lavanda para dar uma relaxada. E aí o que vai te trazer na memória? Que óleo essencial de lavanda é sempre relacionado ao estresse, ou seja, em vez de abaixar o seu estresse, vai te trazer uma memória de estresse. Isso que chama memória olfativa. É a mesma coisa, memória olfativa, as pessoas falam assim, eu não gosto de rosas porque na verdade rosas me lembra cemitério. É porque existia na infância, ela teve contato várias vezes, né? Pra gente criar uma memória precisa, na verdade pode ser um ponto crítico, né? Alguma coisa mais chocante na nossa vida, a gente cria memória, ou algo recorrente. De repente, essa criança teve contato contínuo, ou teve uma vez mais traumatizante que ela foi ao cemitério e sentiu o aroma de rosas. E aí isso fica na nossa memória. Então, tomar cuidado com quando a gente usa realmente o óleo essencial por inalação, a gente sente bastante o aroma, a gente acaba criando memória olfativa. Por isso, você não precisa trocar o seu algodãozinho, tá? E aí, outra forma, né, na verdade, é você comprar, você ter o difusor de ambiente, que daí é um difusor maior, né, ele tem um tamanho mais ou menos assim, ele vai difundindo, ele vai liberando o óleo essencial volátil no ambiente. E aí é muito importante você ter uma ponderação, porque você vai estar afetando todas as pessoas daquele ambiente. De repente aquela pessoa que está ao seu lado não gosta daquele aroma, ou de repente traz uma questão emocional para ela mais intensa que ela não quer lidar naquele momento. Muita ponderação então na hora de usar no ambiente. Eu sempre sou a favor do uso de difusor pessoal, porque aí você sabe aquilo que você quer trabalhar, seja físico, seja emocional, e você trabalha só você, tá? Então, duas formas pra gente fazer o uso, a inalação ou a passar na pele, tá? Tem uma questão, o passar na pele, e passar na pele tem outras formas, né? Outras vias, falando de tecido, fazer o escaldapés, fazer um banho, né? Não tenho ervas, usa o óleo essencial então nesse banho. E aí tanto para banho quanto para escaldapés é interessante, é importante você seguir também a quantidade. No máximo, se você tem uma banheira, no máximo que você vai colocar são 5 gotas. Mas eu quero usar vários tipos de óleos. Usa no máximo 5, uma gota de cada um. Tá? No seu escaldapés a mesma coisa, só que como a quantidade é menor, né? Ou no seu banho de balde, né? Se de repente você quiser tomar um banho de balde energético de óleo essencial,
no máximo 3 gotas de óleo essencial. 3 gotas de óleo essencial já é o suficiente para você ter esse efeito. Só que lembra que óleo essencial realmente não é oleoso, né? Não é uma gordura, mas ele não dilui na água, ou seja, ele é hidrofóbico. Para você diluir o óleo essencial, basta você pegar uma colherzinha, colocar nessa colherzinha um pouco de vinagre. O vinagre é alcoólico, né? Então tem afinidade com o óleo essencial e o óleo essencial dilui nele. Ou seja, uma colher de sopa de vinagre, você dilui ali quantas gotinhas de óleo essencial você for precisar pôr no seu escaldapé, no seu banho de balde ou na sua banheira. E depois você joga esse vinagre mais óleo essencial no seu balde e mistura bem, tá? Então essa é uma forma de você usar até para um banho de assento dessa maneira também, para candidíase, melaleuca, né, tomilho. Então são ervas que são importantes. E sempre cuidado, tá? E aí a grande pergunta que as pessoas me fazem é se pode utilizar o óleo essencial na culinária. Eu sou uma pessoa que sou contra o uso, não contra contra do ponto de vista que eu não vejo necessidade nenhuma de usar os óleos essenciais na culinária. Se você tem um manjericão na sua casa, para que você vai colocar uma gota de óleo essencial de manjericão na sua comida? E lembra que, primeiro ponto, o óleo essencial é um óleo essencial que é muito mais concentrado do que aquela erva, ou seja, a quantidade de tempero de manjericão que você coloca é muito menor de óleo essencial do que se você pingar uma gota. Tá? Então já tem uma dosagem diferente. Outro ponto, óleo essencial é volátil. Colocou em algo quente, ele vai evaporar. Ou seja, você está desperdiçando seu óleo essencial também, porque ele não vai ficar ali. E é isso, se você cozinha tão pouco, para você uma gota de óleo essencial, porque geralmente é com uma que a gente trabalha, 1, 2, dependendo daquilo que você quer colocar na comida, aquele sabor. E dependendo da erva que for, é muito. Então você precisaria fazer um volume muito grande. Se você tem interesse em se aprofundar dentro do uso culinário dos óleos essenciais, existem livros, né? A Laszlo, que é uma empresa de óleos essenciais, ela também é uma editora e ela tem 2 livros conhecidos que trabalham, que falam, que dão receitas de óleos essenciais na culinária. Um deles é da Sheila Valigora, que é óleos essenciais nas sobremesas crudívoras, né, nas sobremesas vivas, que são sobremesas cruas, né, que não existe a temperatura. Então, através desses 2 livros também você consegue ter uma segurança maior para saber qual óleo essencial você pode utilizar, qual óleo essencial você não pode utilizar, tá? Mas eu sempre sou a favor das ervas e das especiarias secas, frescas, que trazem também os mesmos benefícios e trazem maior segurança pra gente, tá? Então, quando a gente fala de óleos essenciais, de aromaterapia, de aromatologia, é importante a gente entender que precisa ter parcimônia. Se aquela receita você viu, comprou um livro, que hoje a gente tem há mais ou menos... Eu sou aromaterapeuta também, apesar de não trabalhar atendendo pessoas, eu também sou aromaterapeuta, mas quando eu comecei, não faz muito tempo, faz uns 4 anos mais ou menos, não tinha tantos livros de óleos essenciais. A gente encontrava assim esse tema, mas era em inglês, era em francês. Hoje em dia, a Laszlo, na verdade, é uma grande responsável por isso, tem traduzido muitos livros e também tem publicado autores brasileiros sobre esse tema. Então chegou para o público geral nos últimos 2 anos, mais ou menos, uma leva muito grande de livros que tenha tanto aplicação, fichas botânicas, protocolo, né? As pessoas adoram protocolo. Protocolo é a receita, né? Então tem vários livros que também trazem a receita de como usar aquele óleo, de como usar o óleo essencial daquela planta, qual pode ser usado, qual não pode. Mas para isso é importante você ter muita parcimônia. E como último tema, eu quero te falar um pouco de qualidade. Eu falei lá no nosso comecinho para você procurar os óleos essenciais que tenham cultivo orgânico, que tenha o selo orgânico ou que seja selvagem, né? E outros pontos que você precisa observar, na verdade, se é uma marca conhecida, tá? Porque
Falar que tem o cultivo selvagem, falar que tem um cultivo orgânico não significa que tenha. Então, para isso você precisa procurar selo, né, o selo de orgânico. E é importante, se você quiser saber se aquela marca é boa, peça, dá lá, digita lá, manda um e-mail para a empresa e peça a análise química. Se a empresa te mandar a análise química daquele óleo essencial, né, na verdade é de um lote, não é do seu óleo essencial só, né? Se ela manda para você, já significa que é uma empresa idônea. Se ela não disponibiliza análise química, não tem como você comprovar, você ter certeza daquilo que tem por trás. Porque hoje o que acontece? A gente está conhecendo no Brasil mais os óleos essenciais e com isso também tem mais gente trazendo para o mercado os óleos essenciais. E muitas vezes tem óleo essencial diluído em óleo vegetal. E aí a gente acaba, quem não conhece não consegue identificar. Duas dicas, né? São dicas assim bem não profissionais igual a química, né? Você pegar a análise química, mas dicas caseiras de como você minimizar o seu prejuízo comprando um óleo essencial batizado. Primeiro ponto se você pode pingar uma gotinha de óleo essencial, desse que você tem aí, no seu papel. Se de repente daqui 2 horas ali ficar uma mancha de gordura, significa que tem óleo vegetal misturado com óleo essencial. Porque o óleo essencial ele vai evaporar. Ele vai evaporar, vai ficar realmente, às vezes fica deformada a folha, mas não fica mancha de gordura. Se ficou mancha de gordura é porque ele é misturado, ele não é puro, tá? E outro ponto é que se aquele óleo essencial tem o cheiro igualzinho à planta, aquele cheiro que é extremamente parecido com a planta, vai pegar, é de rosas, nossa, é o cheiro igualzinho das rosas, parece que eu tô com as rosas na minha mão. Pode ser que o óleo essencial seja batizado, porque geralmente as essências, né, então essência é sintética, óleo essencial é natural, as essências são baseadas na planta e não no óleo essencial, o aroma. E aí ele é fidedigno ao aroma da planta. Mas lembra que é só uma parte da planta que é extraído esse óleo essencial. Ou seja, não é o que dá o aroma por completo na planta, é a planta inteira. Então o seu óleo essencial raramente vai ter aroma fidedigno daquela planta em questão. Quando que pode ter um aroma bem parecido? Quando a destilação, quando a extração não for por destilação, e sim for por CO2. É um método que hoje em dia várias empresas vários produtores estão começando a aderir, porque nesse processo o aroma e outros princípios ativos vão junto, tá? Então, o CO2 é um óleo essencial, a destilação, a extração por CO2, traz um aroma mais fidedigno, mas também é um óleo essencial mais caro. E sempre vai estar escrito extração por CO2, tá? Então, sempre vai estar escrito, daí se for fidedigno, tá certo. Mas muitas essências não estão escritas que são essências, então tome cuidado, porque se essência é sintética, essência não tem efeito terapêutico, tá? Essência não traz benefício para o seu físico, não traz benefício para o seu emocional e muito provavelmente pode trazer às vezes alguma alergia, alguma questão por ter substâncias químicas, ok? Espero ter esclarecido suas dúvidas sobre esse universo. Daria pra gente falar 6, 7 dias seguidos só sobre esse tema de óleos essenciais. Essa foi a base. Se ficou alguma dúvida, me escreva que eu vou ter o maior prazer de te responder. E não esquece de curtir aqui, seguir o meu canal no YouTube, seguir lá no Instagram, @Escola de Ervas, que vai ser o maior prazer ter você comigo em todos os canais. Um grande beijo!